Oi gente, tudo bem com vocês? Recentemente eu fiz 3 novas tatuagens, inclusive, mas assim, cada uma delas tem uma historinha, então acho que eu já tenho assim conteúdo suficiente pra fazer esse vídeo de tour. Mas antes de tudo, me conta aqui se você gosta de tatuagem, se você já tem alguma, ou se você pretende fazer, se você curte tatuagem com super tatuada, de tipo fechar um braço, nem nada assim. Minha intenção sempre foi assim, ter desenhos e frases menores mesmo. E eu lembro que logo que eu comecei a pesquisar e salvar referências de tatuagem, muito bonito, mas não sei porquê, a hora que eu fui fazer as minhas, eu acabei optando por fazer tudo. As minhas primeiras tatuagens foram essas duas aqui, esta frase que eu tenho, tá escrito família é tudo em alemão, Family is alles, acho que é assim que se fala, meu alemão tá muito ruim. E a minha família ela é alemã pelos dois lados, né? Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E minha mãe sempre falava, quando eu falava que queria fazer tatuagens, que ela deixaria eu fazer se fosse uma tatuagem que tivesse aí relacionada com a família. Na verdade, ela queria que eu tatuasse o nosso sobrenome, né? O sobrenome por parte de mãe, que é Fassbinder. Em alemão se fala Fassbinder, mas a gente fala Fassbinder. Inclusive, uma curiosidade, muita gente pergunta como pronuncia meu sobrenome, a gente fala Fassbinder mesmo, tá? E ela queria então que eu tatuasse o nosso sobrenome, mas não é uma coisa que eu curto muito, e também eu queria aproveitar para já homenagear os dois lados da família, né? Então eu escolhi essa frase, que é uma frase que eu acho super bonita, eu acho que ela fica com uma sonoridade muito bonita em alemão também, e fui eu que escrevi com a minha caligrafia à mão, mas óbvio, a tatuadora, que foi a Fernanda Sirena, deu uma melhorada aí, porque minha letra não é muito bonita, né? Eu só falei pra ela como que eu queria o F, porque é o F do estilinho que eu faço, que eu queria que fosse mais deitadinho, tal, mais itálico, né? Expliquei pra ela algumas alterações que eu queria que fizesse, mas ela fez em cima da minha letra. E a segunda, que foi a galhadinha de viados, que é simplesmente porque eu amo viado, gente. Eu não sei, assim, de onde que surgiu esse amor. Na verdade, provavelmente veio de Harry Potter, né? Mas não tenho certeza. Eu sempre gostei de viadinho e eu queria muito tatuar um viado. Sempre foi uma vontade de tatuar um viado, mas eu quis começar com essa daqui, que é só a galhadinha. Mas mesmo depois de ter feito a galhada, eu quis fazer um viado, né? Tá aqui, tá aqui, aqui. Nossa, é muito difícil mostrar as tatuagens assim. Mas depois eu mostro essa outra. Mas então, essa daqui é só uma galhadinha de viadinho bem fininha. E assim, vamos falar um pouquinho sobre como foi fazer essas tatuagens. As duas, gente, duraram assim, tipo, 5 minutos cada. Foi muito, muito, muito rápido. E foi muito tranquilo de dor, assim. Foi, nossa, essa daqui mesmo não senti quase nada. E essa daqui só doeu o F, que pegou bem em cima do ossinho aqui. Então o F doeu um pouquinho. Ele até deu uma leve estouradinha, assim. Mas de resto, gente, foi muito tranquilo. Foi muito rápido. E realmente a dor foi quase nada. E aí vamos então para a terceira e quarta tatuagem, porque assim, eu sempre que eu vou fazer uma tatuagem eu faço mais que uma, porque daí eu já aproveito para sentir a dor tudo de uma vez só. Então, quando eu fiz a minha terceira, na verdade, quando eu pedi pro Luca, que foi quem desenhou, fazer a minha terceira, eu acabei pedindo para ele fazer mais uma junto também, que foi essa daqui, que é um globinho de neve com a ponte do Brooklyn dentro. A ponte do Brooklyn era meu lugar preferido lá em Nova York, por isso eu quis trazer um pouquinho dessa experiência, desse momento da minha vida para minha pele também, e pedir para ele fazer dentro do globinho de neve só porque eu acho muito bonito mesmo. Gosto de globinho de neve, meu irmão trouxe um pra mim uma vez da Disney, eu achei a coisa mais linda, então quis fazer dentro de um globinho de neve. A ideia dessa tatuagem, na verdade, era ser um desenho um pouco mais limpo, sabe? Sem tanto sombreado, mas o Luca, ele acabou se empolgando um pouco na hora de fazer e acabou deixando ela mais pesada, mas ainda assim eu acho ela muito bonita, acho ela bem linda, mas eu quase não vejo ela, porque ela tá aqui atrás, né? Então é a tatuagem que eu mais esqueço que eu tenho. E aí, junto, a gente fez também essa tatuagem aqui, que é uma tesoura garça. Essa daqui com certeza é a minha tatuagem que chama mais atenção. Sempre que as pessoas perguntam das minhas tatuagens, essa daqui é a primeira que perguntam. E muita gente não sabe que é uma tesoura e que existe uma tesoura garça, né? Então por isso que gera essa curiosidade. Tesoura garça é uma tesoura de bordado. Eu tenho uma, inclusive, mas eu não sei onde tá, senão eu mostraria aqui pra vocês, porque é exatamente a que foi usada pra fazer esse desenho, né? Ele só pegou e fez exatamente do mesmo tamanho e tudo mais. Mas então, é uma tesoura de bordado. E por que a escolha de fazer essa tatuagem? As minhas duas avós eram costureiras, na verdade uma delas é vive ainda costura, aos seus 79 anos, mas a minha avó paterna, que já faleceu, ela fazia vestidos de festa, então ela fazia bordado à mão e tudo mais, ela tinha uma tesoura dessa. A minha outra avó também já teve uma tesoura dessa,
e essa tatuagem foi realmente para homenagear as minhas duas avós, duas costureiras, e também para remeter ao meu relacionamento com o mundo da moda, né? Pra quem não sabe, eu sou formada em design de moda, tenho pós em comunicação de moda, então é uma coisa que sempre teve muito presente na minha vida desde pequena. Eu e minha mãe, a gente sempre costurou muita roupinha de boneca, eu e minha avó, a gente sempre fez coisas juntos também para as minhas bonecas, então realmente é uma coisa que sempre teve na minha vida e que eu quis retratar nessa tatuagem aqui. Essas duas tatuagens eu fiz em 2017, se não me engano, bem no comecinho do ano, foi logo antes do carnaval, que foi uma péssima ideia, porque eu passei o carnaval com o braço embalado com plástico filme e morrendo de medo que as pessoas batessem nele. Então, assim, não façam tatuagem antes do carnaval, ainda mais porque quando você faz tatuagem o ideal é que você não beba por um tempinho, né, e tudo mais. Então, assim, não recomendo. Em questão de dor, essa daqui doeu um pouquinho mais aqui em cima, mas também foi bem rápido. Eu acho que durou o quê? Uns 30 minutos essa e uns 45 minutos essa, porque essa daqui tem mais sombreado, mas foi bem rápido e foi bem tranquilo de dor também. Só doeu um pouquinho aqui, porque essa região aqui pertinho da dobra do cotovelo, ela é um pouquinho mais sensível, pelo menos em mim. Então essa daqui doeu um pouquinho mais, mas foi bem tranquilo. E aí logo em seguida, se não me engano, uma semana depois, eu acabei fazendo essa daqui. Nossa, eu tinha até esquecido de colocar ela no roteirinho, que é um Saturninho. E essa daqui foi a mais aleatória, porque assim, eu tenho uma amiga que ela tava aprendendo a tatuar com hand poke, que é aquele método mais tradicional, mais antigo de tatuagem, que ele não é com máquina, ele é realmente só agulha e batendo assim para ir formando o desenho. Então não tem a maquininha, ele fazendo aquele barulho. E, gente, vocês não têm ideia de como dói isso. Se alguém já tiver feito tatuagem hand poke, comenta aqui embaixo como é que foi a sua relação com isso. Se você também sentiu que dói, tipo, 10 vezes, 20 vezes mais do que a tatuagem normal. Sério, esse desenho minúsculo, cara, eu acho que eu quase desisti umas 4 vezes enquanto ela tava desenhando, porque doeu muito, muito, muito. E aí foi assim, a gente tava na casa dela, era aniversário dela ou despedida de solteiro? Não me lembro, mas eu sei que eu fui passar o final de semana na casa dela e ela resolveu fazer uma tatuagem numa outra amiga nossa, e aí o pai dela resolveu, queria fazer uma tatuagem também, a irmã da nossa amiga também, daí eu falei, também vou fazer, né, já tá todo mundo fazendo, eu vou aproveitar. E aí eu sempre gostei de Saturno, sempre foi meu planeta preferido, porque ele é o mais diferentão, tem os disquinhos em volta, esqueci, os anéis de Saturno, tem os anéis em volta, tem uma cor toda bonita quando ele é representado, né, então eu sempre gostei de Saturno, sempre foi um planeta que significou alguma coisa assim pra mim, então resolvi fazer ele, e eu achei que ficou muito bonitinho. A gente procurou algumas referências online, mas pedi pra ela modificar, porque eu não gosto de pegar desenho pronto, eu gosto sempre de colocar a minha personalidade, a minha cara nos meus desenhos, nas minhas tatuagens, né, não só a minha, como do tatuador também, então pedi pra ela fazer essa poeirinha cósmica em volta, essas bolinhas e tudo mais, e eu achei muito fofa essa tatuagem, é muito bonitinha, muito mimosinha. E aí, quase 3 anos depois, no final de 2019, eu fiz 3 tatuagens com a Stephanie, e quando a gente fez essas tatuagens, a Stephanie já me avisou que provavelmente a gente teria que retocá-las, porque o traço da Sté é muito fininho. Então assim, o plano era ela voltar pra cá depois de uns 2, 3 meses pra gente poder retocar essas tatuagens das outras pessoas que ela fez também, porque ela mora no interior do Paraná, então ela tinha vindo pra cá passar uns dias aqui só pra fazer algumas tatuagens, e o plano era ela voltar no comecinho de 2020, mas por conta da pandemia, né, ela acabou não conseguindo voltar, e por isso essas tatuagens estão bem apagadinhas, mas eu amo elas, então vou mostrar aqui pra vocês também. A primeira que a gente fez foi essa daqui, que é um arranjinho assim, né, são 2 copos de leite com um lacinho segurando eles. E a escolha desse desenho foi porque assim, quando eu tava no pré, a minha professora do pré, ela casou, né, eu não me lembro se foi antes do casamento ou na primeira semana do casamento que isso aconteceu, mas enfim, ela tava ali recém-casada ou casando, e o marido ou noivo dela mandou um buquê de copo de leite pra ela na escola, na saída tipo, no final da aula, assim. E, gente, foi a primeira, acho que o primeiro ato romântico que eu presenciei na minha vida, e eu achei aquilo tão lindo, eu fiquei tão emocionada. Imagina, eu com 4 anos, eu fiquei emocionada e achei aquilo lindo. E aí eu falei, gente, essa é a minha flor preferida, porque olha, isso representa amor pra mim, sabe? Então ficou, é uma história besta de quando eu era muito pequena, mas até hoje copo de leite é a minha flor preferida, eu acho muito bonito, realmente, que pra mim tem esse peso de demonstrar o amor entre 2 pessoas. E aí a gente colocou então aqui 2 com esse lacinho segurando, eu achei
achei o desenho muito lindo, mas eu confesso que agora, com essa outra grandona aqui do lado, eu acho que ela ficou muito pequenininha aqui nesse lugar. Então eu até quero ver com a Stephanie se a gente não consegue, quem sabe, fazer alguma outra coisa aqui que cubra essa daqui e levar esse desenho para algum outro lugar para dar mais destaque para ele, porque eu achei que ele ficou um pouquinho apagadinho, um pouquinho sumidinho, e o desenho é muito lindo para estar tão escondido aqui. A outra tatuagem que a gente fez foi essa daqui, que é um pires com uma xícarazinha de chá. E, gente, essa tatuagem é a coisa mais fofa do mundo. Sério, olha a quantidade de detalhe que tem nesse desenho minúsculo. É uma pena que ela tá tão apagadinha assim, porque logo que a gente fez ela tava muito linda. Então, realmente, quero muito retocar ela pra ela dar esse up de novo, né? Porque o desenho é muito fofo, ela é muito delicada, muito bonitinha. E a escolha da xícara com o pires de chá é simplesmente porque eu amo chá. Chá pra mim sempre foi uma coisa que me remetia a calmaria e tranquilidade. Então, assim, se eu tô muito ansiosa, a primeira coisa que eu faço é tomar um chá para dar uma acalmada. Se eu tô com dor, eu tomo chá pra melhorar, sabe? Então, chá sempre foi esse lugar pra mim, assim, de estar cômoda, sabe? De estar dentro de uma bolinha onde as coisas eram mais calmas. Enfim, esse é totalmente um significado que eu mesma criei pra chá e pra minha tatuagem, assim como todas as outras. Eu gosto muito disso, de eu mesma criar o significado para as minhas tatuagens. Então, o desenho não necessariamente representa o que ele realmente representa para outras pessoas, né? Todos eles têm um outro significado, uma outra historinha por trás, e é isso que eu gosto na hora de fazer as minhas tatuagens. Eu procurei referências de chave alada em outras histórias e eu confesso que eu não encontrei. A única referência de chave alada que eu encontrei foi em Harry Potter, mas eu não acho que isso tenha sido criado. Eu tenho na cabeça que eu já tinha visto chave alada em alguma coisa, tipo o Jardim Secreto, alguma coisa assim. Mas enfim, independente disso, a tatuagem realmente é mais pra ligar Harry Potter mesmo. Eu não queria que fosse uma coisa tão caricata de Harry Potter, tanto é que a Esté tinha feito esse desenho com as Relíquias da Morte aqui em cima, e eu pedi pra ela tirar, porque eu queria uma coisa que quando batesse o olho não ficasse na cara de que é Harry Potter, sabe? Eu queria uma coisa que, sei lá, que eu soubesse que é, mas não necessariamente que as outras pessoas soubessem que é, sem explicação, só porque eu realmente queria assim. E eu acho chave alada um objeto muito bonito, um objeto muito mágico, assim. E Harry Potter tem um significado muito importante pra mim, não só pela história, que eu gosto muito e tudo mais, mas porque eu acredito que ele me ajudou a formar o meu caráter intelectual, sabe? De ser uma pessoa que gosta de ler, que gosta de assistir filmes e séries e tudo mais. Porque eu morava no interior quando eu era criança e eu não tinha muito acesso a, tipo, cinema, a livros diferentes e muitas coisas, assim, a muita coisa de cultura, tipo, teatro, coisa assim. Eu não tinha acesso lá na minha cidade. E quando eu conheci Harry Potter, eu criei gosto pela leitura de uma forma, assim, que até hoje eu gosto muito de ler e foi realmente graças a Harry Potter. E aí, por último, agora em março, eu fiz mais 3 tatuagens com a Christine, que eu tô completamente apaixonada por elas. Eu ainda tô naquela fase assim de tipo, ai meu Deus, eu estou com tatuagens muito maravilhosas, eu olho pra elas todos os dias, até porque eu ainda tô cuidando delas, né, faz já algumas semaninhas que eu fiz, mas ainda tô cuidando, passando hidratante e tudo mais, e elas são muito lindas, então vamos lá, começando pela carruagenzinha da Cinderela. Bom, o significado dessa tatuagem pra mim, ela tem vários significados, mas quando eu era pequena, eu tinha uma caixinha de livros da Disney e tinha um que era da Cinderela, que eu gostava muito, então minha mãe sempre pedia pro meu irmão ler pra mim esse livro quase toda noite. Eu tenho essa memória na minha cabeça de quando eu era muito pequenininha, com tipo 3, 4 anos também, de meu irmão lendo o livro da Cinderela pra mim. Então até hoje é a minha princesa preferida, porque eu tenho essa memória emotiva e nostálgica. E tem uma frase da Cinderela que eu gosto muito, que eu acho que ela é só do filme, na verdade, não do livro, mas é Have Courage and Be Kind, que é tenha coragem e seja gentil. E pra mim ela representa muito ter a coragem de ir atrás dos seus sonhos, mas sem passar por cima de ninguém, sabe? E também meu irmão sempre foi um grande incentivador dos meus sonhos. Ele sempre foi uma pessoa que acreditou muito em mim e que sempre falou, vai atrás, corre, que eu sei que você tem potencial e tudo mais. Então eu acho que eu juntei todas essas sensações, todos esses sentimentos que Cinderela me traz nesse desenho. A escolha da carruagem não tem, assim, um porquê de ter sido a carruagem, não uma Cinderela em si, ou um dos ratinhos, ou qualquer coisa, ou o sapatinho, né, que eu acho que é a coisa mais óbvia, mas foi realmente porque eu acho a carruagem muito bonita e tem esse ar um pouquinho mágico que a gente pôde trazer essas estrelinhas em cima, então achei que seria muito fofinho e realmente gostei muito, amei o desenho, achei que ficou muito lindo. Agora vamos então pro viadinho. Sério, é a coisa mais difícil do mundo poder mostrar, conseguir mostrar as tatuagens pra vocês.
Como disse antes, é um desenho que eu queria há muito tempo fazer, né? Desde antes de fazer as primeiras tatuagens, já queria desenhar um viadinho inteiro. Eu queria muito fazer ele nessa região aqui, ó, nesse espacinho aqui entre essas duas tatuagens, mas acabou que o desenho ficou mais quadrado do que retangular, então ele não ficaria legal aqui. E aí a gente preferiu mover ele um pouco mais pra cima, mas eu amei aqui onde ele ficou. E, gente, essa tatuagem é muito linda, meu Deus, eu não canso de olhar pra ela e admirar como ela está perfeita. E o diferencial deste desenho aqui é que, assim, eu queria muito que fosse um viadinho com carinha de viadinho baby, sabe? Tipo o Bambi mesmo. Eu não queria que fosse um viado adulto, queria um viado fofinho, pequenininho. Mas ao mesmo tempo eu queria que ele tivesse a galhada, que é uma coisa dos viados mais adultos, né? Então a Cristine pegou uma foto de um viado menorzinho, pequenininho, e uma foto de um viado adulto e juntou aí a galhada em cima dele pra conseguir fazer esse desenho de uma forma que ficasse harmônica também. E na hora que ela me mostrou o desenho, ela e o Marco até brincaram que o viadinho baby, mais com a galhada de adulto, é uma representação de força, de evolução e tudo mais. Mas pra mim, eu dei o significado de que eu sou pequenininha, eu tenho cara de neném, de criança, mas ao mesmo tempo eu sou forte como um viado adulto. E por fim, vamos então pra última, que é o meu raminho de camomilas. E, gente, essa tatuagem faz o quê? Faz 2 semanas e meia, quase 3 semanas que eu fiz essas tatuagens. Eu ainda olho pra ela todos os dias e eu fico tipo, meu Deus, como eu tive coragem de fazer uma tatuagem tão grande assim. Porque não era meu plano era ter tatuagens menores, espalhadas por vários lugares. Mas aí agora eu fiz essa grandona aqui, que aparece muito, mas ela é muito linda. Então, assim, não é que eu esteja arrependida, eu só me assusto de vez em quando eu olho. Mas eu amo ela, sério, ela tá muito linda. E a história dela é a seguinte: quando eu fui conversar com a Cristine pra ver os desenhos, eu falei pra ela que eu queria muito fazer alguma coisa que fosse realmente o estilo dela. E o estilo dela é mais floral, frutas e tudo mais, é mais botânico, né? Então eu falei pra ela, Cris, eu gosto muito de flores que remetam a chá, né? Por conta dessa história do chá já da outra tatuagem. Então eu gosto muito de alecrim, de lavanda, de camomila, florzinhas assim. E ela falou, não dá pra fazer todas essas flores juntas, né? Mas vou criar alguma coisa aqui. E aí, beleza, ela fez esse desenho, mas ela não me mostrou. Ela só mostrou quando eu cheguei lá. Aí, quando eu cheguei lá, ela tinha feito um só de camomila e um de camomila com alecrim, que a gente logo achou que tava demais, né? Não precisava, ia ficar meio poluído. E aí, ela mostrou esse de camomila, mas eu não sei, eu acho que eu tinha imaginado algo menor. E aí, quando ela mostrou ele grande e ela mostrou numa foto posicionada mais ou menos nesse lugar, eu fiquei tipo, meu Deus, tá muito lindo, mete bala, vai isso aí mesmo. E eu acabei amando que ela escolheu logo a camomila, que pra mim é, dessas 3, a flor que tem um significado maior, porque a camomila me lembra muito a minha avó também, porque quando eu era pequena, ela me dava muito chá de camomila com açúcar de baunilha pra eu dormir, porque eu sempre tive muita insônia, sempre fui muito ansiosa, e minha avó sempre me dava chazinho de camomila, então já ficou aí toda essa coisa do lugar de paz que o chá me traz, com mais uma homenagem, mais uma referência à minha avó também. E é isso, gente, essas são as minhas 11 tatuagens, e eu quero sim fazer mais, na verdade já tenho 2 que estão programadas para fazer ainda esse ano, só tô esperando mais um pouquinho até as coisas tranquilizarem, mas já tô aí com mais 2 desenhos para fazer e por enquanto eu não tenho intenção de fazer em outros lugares, né? Tenho vontade de continuar fazendo aqui no braço, tenho vontade de ter desenhos aqui também, que eu acho bem bonito, mas ainda não decidi, então por enquanto ainda quero fazer mais algumas no braço, mas mais espalhadas, não tenho intenção de fechar, só fazer mais alguns desenhos espalhados. Me conta aqui nos comentários qual foi a sua preferida de todas elas. E claro, deixa um like aqui nesse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, isso ajuda muito pro crescimento, para que mais pessoas recebam meu conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!